mais um programa, né, do Mar D Social, onde nós ensinamos, né, a como captar recursos e ter os seus primeiros R$ 5.000. Meu nome é Débora Ferreira e o episódio de hoje é ter isso na sua ONG torna-se mais fácil captar recursos. Então é isso mesmo, gente. O que a gente vai falar hoje é uma coisa que faz com que vocês, dentro dos seus projetos, possam melhorar a captação de vocês. E claro que muitas pessoas devem perguntar, caraca, o que vai melhorar, qual é o processo, o que tem que ser feito, porque o negócio aqui é realmente fazer a diferença no meu projeto e que torne mais fácil, porque a captação é cada vez mais difícil. E a questão é, gente, como eu sempre gosto de falar, não é que a captação de recursos é difícil. A gente tem que saber o que a gente faz, a gente tem que entender o projeto, como faz, por que faz, quando faz. E o que a gente vai falar hoje é de uma coisa assim, bem simples, que a gente pode fazer aos poucos, mas às vezes a gente nem faz. E muitas das vezes, quando eu converso com os projetos, muitos projetos perguntam, por que eu não fiz isso? Não tem necessidade. E a gente vai estar falando hoje sobre relatório anual de atividade. É isso mesmo, relatório anual de atividade. E por que eu vou estar falando do relatório anual de atividade? Porque é importante. Simples assim, porque é importante. E assim, algumas pessoas confundem muito a relação de o que é um relatório de atividade e o que a gente vê normalmente aí nas redes sociais e o que é um relatório de atividade institucional. Eu gosto de falar que temos dois tipos de relatório anual, tá? O primeiro é o relatório anual interno e segundo, o relatório anual externo. E qual é essa diferença? Primeiro ponto, a gente tem um relatório anual externo, é aquele que vai para o nosso site, onde vai falar nossas atividades, quais foram os resultados que a gente atingiu, falar do nosso público e quais foram os recursos que a gente teve durante esse período e como que a gente gastou. Isso é o relatório anual, vamos dizer assim, externo. E o relatório anual interno é uma coisa mais ampla de dentro da instituição. Então, dentro desse relatório interno, na verdade, é o que vai sair o nosso relatório externo. Só que o relatório interno a gente vai botar muito bem fechadinho, sabe? Onde a gente vai especificar muitas coisas e entender, na verdade, o que é o projeto. Então, só para vocês entenderem, por que eu devo fazer um relatório? Porque ele é importante, gente, realmente, ele é muito importante para quem quer fazer uma boa captação de recursos. Eu gosto de dizer para as pessoas que, como sempre, que a captação de recursos ela é um sistema. A instituição, sim, é um sistema vivo, igual o nosso corpo. Se a gente deixar de ter alguma coisa no nosso corpo, a gente não vai funcionar muito bem. E não tem nada a ver de pessoas com deficiência, não é nada disso. Mas é questão de que a gente precisa de tudo, realmente. A gente precisa de um pulmão, a gente precisa de um coração, a gente precisa de um cérebro. Essas coisas básicas, sabe? Para a gente viver realmente. É como se fosse o nosso projeto. O nosso cérebro é a nossa administração. Então, da administração, a gente faz tudo. A gente vai planejar, a gente vai organizar, a gente vai fazer plano. Tudo ali sai da administração. Como, por exemplo, o nosso pulmão dentro do projeto é a parte financeira. É o nosso financeiro. Se a gente tiver no sufoco, a gente não consegue respirar, a gente não consegue produzir, a gente fica desesperado. Então, por isso que eu falo que um projeto é um sistema vivo, que tem que estar tudo alinhado para que as coisas aconteçam. E você fazer um relatório de atividade anual dentro do projeto, ele dá mais credibilidade, ele faz com que o projeto tenha transparência. Ah, Débora, mas por que eu vou fazer transparência no projeto? Acho que não tem nada a ver, as pessoas doam, ou deixam de doar, eu não sei o que eu faço. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que qualquer ação, ela tem que ser dada para o outro. Por que para o outro? Porque é o outro que vai dar recurso para a instituição. E claro, que não é falar assim, agora que a Débora falou para mim que eu tenho que fazer um relatório de atividade, eu vou encher salsicha, eu vou falar que eu faço e aconteço e vou botar lá no site, ou então vou botar nas redes sociais. Não, gente. A gente tem que ser verdadeiro. Porque se a gente faz um trabalho de qualidade, esse trabalho tem que ser bem feito. Eu não quero só fazer o bem, eu tenho que fazer o bem e bem feito. E o relatório de atividade ele é importante para isso. Para não só para eu ter uma captação de recursos, mas eu entender o projeto. Porque quando eu faço um relatório de atividade anual, eu entendo se o projeto evoluiu, se o projeto continuou na mesma. E essa evolução não é só aumentou o número de pessoas, aumentou o número de recursos, não é só isso. É falar o que melhorou na comunicação, o que eu acrescentei dentro do projeto de atividade, como foi a nossa questão de voluntariado, como estão as nossas certificações. Tudo isso está dentro do relatório de atividade.
Isso é importante, porque eu consigo ver o passado do projeto no relatório de atividade. Eu lembro que eu trabalhei, né, quase 8 anos dentro de um projeto, e o relatório de atividade fez toda a diferença para mim, juro para vocês. Porque o que aconteceu? A gente tinha uma questão do BNDES, que o projeto onde eu trabalhava, a gente conseguiu comprar a sede através do BNDES. E essa casa, se eu não me engano, foi comprada em 2002. E o processo que eles fizeram era que a gente tinha que fazer uma prestação de conta desse recurso até um certo período. Só que aconteceu que essa mudança de direção, mudança de coordenação, mudança de funcionário, mudança de voluntário, ficou esquecido. E as pessoas não prestaram conta desse recurso. Porque é aquela coisa, não é falar, a pessoa deu sei lá, $500 mil para comprar uma casa, e esse $500 mil foi para comprar uma casa, ok, certo? Mas eles queriam saber se essa casa realmente estava sendo utilizada para o trabalho social, e isso não foi feito. Eles começaram a fazer, realmente, a pessoa anteriormente começou a fazer, ela saiu do projeto e não continuou, não passou para outra pessoa. E aí eu recebi a carta, olha, a gente precisa saber o que estava acontecendo, e se vocês não disserem, vocês vão ter que devolver esse recurso, tá, com juros. Aí eu falei, meu Deus, o negócio foi em 2002, já era dinheiro para caramba em 2002, imagina em 2017, gente, era uma fortuna. E eu falei, cara, eu tenho que resolver isso. Só que aquela coisa, o projeto muito organizado, realmente. As pessoas que estavam anteriores de mim eram organizadas, então tinha uma pasta grandona, um arquivo morto escrito lá, BNDES, e tinha um monte de informação. A planta, a parte financeira, as cópias das coisas financeiras, tudo estava nessa pasta. Só que o problema era que o que ele me pediu estava realmente na pasta, uma opção de coisa, ele mandou um monte de documentos, gente, tinha muito documento. Só que uma coisa era, eu tinha que falar o que aconteceu de 2002, foi 2002, eles fizeram até 2008, e eu tinha que falar de 2008 para 2017. Gente, então tinha 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu tive que falar 9 anos da instituição. E o problema todo é que eu entrei em 2010. Eu entrei lá em 2011, que eu entrei no projeto, eu falei, cara, o que eu vou falar que eu não sei o que aconteceu, gente, eu só tenho um documento aqui. Só que aí veio a questão, a instituição tinha um relatório de atividade, e é aquele relatório interno. Tudo, gente, tudo, o que foi, como deixou de fazer. Eu descobri que o projeto tinha uma atividade para gestante. E eu não sabia que o projeto tinha uma atividade para gestante há anos atrás, tipo em 2008, tinha uma atividade para gestante, eu não sabia. Então, assim, ali, aquele documento todo, eu pesquisei, aí eu tirei cópia de tudo e mandei para eles. Me salvou realmente, gente, foi o relatório de atividade. Se eu não tivesse aquele relatório de atividade, eu não poderia contar a história para eles. Eu não teria provas de falar que o projeto foi bom, se foi ruim, se realmente ele fez aquela atividade. Tinha provas? Claro. Aquela coisa, eu tinha que procurar em vários lugares uma documentação, eu tinha que tirar todo o arquivo morto, mais de, sei lá, umas 50 pastas, para fazer esse dossiê. Eu não ia ter tempo para isso, porque eles me pediram 3 meses. Né? E eu já entrei em desespero para ter um relatório desse. E aí foi essa questão. Quando eu olhei, aí estava lá, 2010 para 2012, 2008 para 2010, de 2 em 2 anos era o mandato da direção. Então, a direção fazia um relatório desse mandato. E esse mandato tinha, um ano, eles escreviam tudo, e no segundo ano faziam tudo e davam um final, finalizando o que aconteceu nesses 2 anos. Então, assim, eu tinha que olhar, fazer uma melhoria, assim, do que estava falando e mandar para ele os anos certinhos, 9 anos do que aconteceu dentro da instituição. Então, assim, olha a importância desse relatório de atividade numa coisa interna do projeto. E isso tem tudo a ver com a captação de recursos. Porque era um recurso que a gente ganhou e a gente simplesmente esqueceu de prestar conta. E esse esqueceu de prestar conta poderia prejudicar com a questão da perda da nossa sede. E aquela questão, perder a sede, a gente ia para onde? Entendeu? Então, assim, salvou a gente ali a organização e ter um documento desse dentro da instituição. Então, só para vocês terem uma noção, a importância de um relatório de atividade. A gente saber o que o projeto fez, o porquê ele fez, para quem ele fez, os resultados que o projeto teve durante um ano. E, claro, não somente essa questão dos resultados, mas a gente também ver a nossa história. Por exemplo,
Tem um projeto que eu trabalho que eles fizeram 20 anos de projeto. E para eles saberem da história deles, foi um pouco complicado. Não foi uma história, eles não tinham muitos documentos para comprovar, não tinha muitas fotos, porque não era necessário. É um trabalho para ser feito. Entendeu? Era vamos ajudar, vamos colaborar, vamos fazer a diferença, mas não é só simplesmente fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença, mas sabendo o que a gente está fazendo. Então, ficou lindo, gente, assim, ficou maravilhoso o vídeo deles de 20 anos, mas poderia ter mais informação da instituição que agregasse mais valor àquele vídeo, como foi feito na instituição onde eu trabalhava, onde eu já vi em outro projeto. Teve um livro de uma outra instituição que comprova o que a instituição fez. Gente, imagine hoje um projeto, eu estava conversando com uma pessoa, que ele falou que o projeto dele tem 40 anos de projeto. E eu falei, cara, que legal, vocês vão fazer uma festa, 40 anos, que não sei o que lá. Ele, pô, tá com muita dificuldade, mas eu não sei nem o que aconteceu há 3 anos atrás, imagine há 40 anos. E é preocupante, gente. A gente não saber o que aconteceu no projeto. É preocupante a gente não entender se o projeto melhorou ou não. Se ele mudou a sua linha de atuação. Que, por exemplo, como eu falei, o projeto que eu trabalhava, eles sempre trabalharam com crianças e adolescentes com doença crônica, mas na verdade era a família. Então, a família, eles trabalhavam com a família num todo. Trabalhava com a mãe que era gestante, trabalhava com os irmãos, trabalhava com a criança, abordava a família toda. E com o tempo eles foram diminuindo. Agora a gente só vai trabalhar com a criança. A gente agora não vai mais trabalhar com gestante. Foi evoluindo e focando numa única coisa. Isso é interessante a gente saber o que o projeto faz. Porque aí a gente sabe da sua história. A gente sabe por que ele resolveu mudar, continuar na área de atuação, mas mudar um pouco para onde ele estava direcionando realmente o seu atendimento. De repente estava muito aberto, ele resolveu fechar. Não perguntei, gente, mas eu só olhei e vi, falei, caramba, interessante. E aquilo deixa a gente curioso. E não só de deixar a gente curioso, a gente tem aquela noção de que tem uma história. Teve alguém que está guardando isso. Teve pessoas que fizeram muita diferença. Hoje eu estou fazendo, Ao mesmo tempo, é aquela questão de olhar e falar assim, caramba, como a gente recebia recurso? Por que a gente deixou de receber? O que aconteceu? Entendeu o sentido da coisa? E aí vem aquela questão, mas qual é a necessidade, Débora? E aí eu vou dar um exemplo para vocês maravilhoso. Eu falei que a gente está falando aqui sobre relatório anual de atividade. E eu gosto muito de falar do mundo real e do mundo paralelo. O que é o mundo real, gente? O mundo real é o nosso mundo do dia a dia. Você é dona de casa, você é trabalhador, você é pai, você é mãe, você é marido, você é filho, você é esposa. É o nosso mundo fora do projeto social. Porque o mundo real, a gente acha que tudo tem que ser burocracia, tudo tem que ser chato, mas a gente tem que fazer aquilo que é o mundo real. E o mundo do projeto, que é paralelo, a gente acha que tem que ser tudo lindo. Mas, na verdade, gente, não tem como. Os dois mundos estão entrelaçados, é um mundo só e vai ser da mesma forma. E aí, por que eu trouxe a questão do mundo real para vocês? Porque a gente fala sobre o relatório de atividade, o relatório anual de atividade, como algo importante para um projeto e como ele vai fazer a diferença na hora da gente captar recursos na instituição, como na hora da gente contar a nossa história e avaliar e monitorar o nosso projeto. E para dentro de uma empresa, quando a gente fala de capitalismo, quando a gente fala de lucro, por que eu vou falar sobre isso? Porque grandes empresas que têm capital aberto, e o que é o capital aberto? É a empresa vender suas ações, é ela ter ali, pedir recursos, e esse pedir recurso, ela vende suas ações, e quando ela vende suas ações, ela está dizendo o quê? Gente, compra minhas ações, porque vocês vão estar investindo na empresa. E aí, o que ela faz? No final do ano, a empresa, final do ano não, no começo do ano, normalmente, a empresa libera o relatório anual. Quando ela libera esse relatório, o que ela está dizendo? Olha só, gente, eu estou dizendo para vocês o que eu fiz com o dinheiro de vocês. E esse dinheiro é dizer o quê? Que a gente vendeu mais, que a gente capacitou nossos funcionários, que a gente melhorou a parte da comunicação, que a gente fez a questão da responsabilidade social. Então, a gente fez isso tudo. A gente é uma boa empresa, então você pode investir na gente. É isso que a empresa faz quando ela faz e divulga nas suas redes, divulga lá no seu site o seu relatório anual de atividade. E aí você pode falar assim, caraca, como assim? Exemplo, vocês podem pesquisar. Natura, Vivo, Pão de Açúcar. Tudo são grandes empresas. E elas vão estar lá o seu relatório anual no sitezinho delas. E aí você abre e você fala, nossa, por que a empresa está falando? Ela fala porque ela ganha milhões. Não importa, gente. Ela fala porque ela tem que prestar
conta, ela tem que ser transparente para as pessoas as quais ela quer amanhã pedir recurso. E esse pedir recurso compra as minhas ações. É isso que ela está fazendo. E a gente não pensa nisso quando a gente faz o nosso projeto. A gente não pensa que não é que a gente seja uma empresa de capital aberto, não é isso. Mas a gente vive de doação. A gente precisa das pessoas para contribuir com o projeto para que a gente possa fazer as nossas atividades. Então, é mais que justo a gente dizer para essas pessoas como a gente utilizou o recurso, por quê, para quem, onde. É importante. Porque aquela coisa, se eu tenho 10, 20, 30, sei lá, R$1 milhão e tem às vezes medo de falar, por que aquela empresa que tem milhões, bilhões, não tem? Qual é a diferença? E aí, sabe qual é a questão, qual é a diferença? A diferença é que a gente tem medo. A gente tem medo de ser um projeto e falar que nós temos recurso. De ficar com medo de, se eu falar que eu tenho dinheiro, as pessoas não vão querer doar. Só que o problema não é esse, gente. O problema é que a gente fica preso no dinheiro. A gente fica preso no dinheiro. E a gente não tem que ficar preso no dinheiro. A gente tem que mostrar resultados do projeto. O que o projeto faz, para quem ele faz, o quanto ele está mudando vidas. E aí a gente vai falar, tá, legal. A pessoa está vendo isso, ela vai querer contribuir. É a mesma coisa. Quando o cara olha numa empresa, capitalismo, lucro, o cara vai falar, caraca, aquela empresa está tendo mais gente comprando e a ação tá boa e eu estou ganhando de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez no ano, um dinheiro muito bom. E eu quero que cada vez mais eu vou entregar dinheiro para aquela empresa ali, porque ela está me dando dinheiro. É isso, quando a gente pensa na empresa. Mas quando a gente pensa no projeto, a gente pensa o quê? Cara, eu vou investir nesse projeto porque ele está mudando vida. Ele está transformando a sociedade. Ele está mudando a realidade que muitas das vezes a gente não fala para as pessoas que o que a gente faz também tem a ver com a vida do doador. Uma vez, só para vocês entenderem a questão, uma vez eu cheguei conversando com um patrocinador e falei para o patrocinador assim, agora nesses processos aí de outras instituições, e aí eu falei para o patrocinador por que a gente estava fazendo aquela atividade para aquele tipo de público, e a gente falou, a gente faz esse tipo de atividade para essas crianças porque a gente sabe que não tem oportunidade, as oportunidades não é aquela questão do que a gente pode dizer assim, que é o ditado hoje, né, que a gente escuta muito. Se a pessoa não teve oportunidade, ela vai para o lado errado da vida. Não é isso, tá? A gente vai do lado ruim da vida aí pela nossa índole. Não é porque a gente é pobre, que a gente é negro, que a gente é homem, que a gente é mulher. Não é por isso. É porque a gente vai porque a gente quer. Só que a questão quando a gente estava conversando com esse patrocinador, eu levantei essa questão, que oportunidade a gente tem muitas. Mas o problema é que as oportunidades às vezes não chegam naqueles lugares. E o problema todo é que a gente é influenciado por onde a gente está. Que aí a gente fala, não tenho nada. A mídia aí está falando várias coisas. Tem que ter carro, tem que ter marca tal, tem que ter tal coisa. A gente acaba sendo influenciado por aquilo que a gente vê. E se a gente não tiver um suporte, que aí o projeto social é o nosso suporte. Se o projeto não tiver ali perto e falar, cara, para que você vai fazer isso? Porque tem a gente aqui que está te apoiando, que vai te direcionar, porque a vida não é fácil, mas quem vence faz as coisas do jeito certo, que não sei o que lá. O projeto faz isso. E quando a gente faz isso, conversando com o patrocinador, tá, gente? Eu não tô só mudando ele. Eu tô também fazendo a segurança da sua família. Aí o cara ficou assim, falei, eu tô fazendo a segurança da sua família. Porque se o projeto existir, eu tenho ali com aqueles jovens vão contar para outros jovens, depois para outros jovens, as pessoas vão querer entrar no projeto. A gente vai contar que teve gente que passou para a faculdade, teve gente que fez aquilo, teve gente que fez aquilo, tudo com o nosso projeto. E ali naquela redondeza ali, a gente vai se transformar uma referência de que não precisa entrar naquele mundo, porque tem um projeto que proporciona, que mostra um mundo diferente. Então a gente faz a diferença. Então a gente está diminuindo a criminalidade. Aí o cara fala, pô, é que é mesmo, né? Entendi isso da coisa. Isso é diferente. Eu não preciso chegar e falar explicitamente assim para o meu patrocinador. Mas eu posso mostrar para ele com os números da instituição. Porque se o meu
objetivo, na verdade, é dar oportunidade para jovens, para que eles não entrem na vida, para a criminalidade, para as drogas, esse tipo de coisa, eu estou proporcionando ele o quê? Um ensino de qualidade. Eu estou dando ensino de qualidade, eu estou dando atividades culturais, eu estou dando atividades esportivas, eu estou fazendo com que ele veja que é um mundo muito maior do que aquele espaço onde ele mora, aquela comunidade, aquele bairro. E aquilo ali que a gente acabou de fazer, as pessoas ampliam o seu conhecimento e passam a entender melhor sobre o projeto. E isso, gente, está dentro do nosso relatório de atividade anual. Débora, isso tudo está escrito ali? Não, gente, não é que está escrito ali. Está escrito ali quando a gente pega um depoimento de uma família. E a família conta pra gente o que aconteceu. Por isso que é muito importante, quando a gente faz o nosso relatório de atividade, a gente não simplesmente coloca informações, quanto eu gastei, como estão minhas mídias, qual o número, não sei de que. Não é só as informações. A gente tem que mostrar para as pessoas que tem pessoas dentro do projeto. Que se eu trabalhar com pessoas, tá, gente? Se eu trabalhar com animais, já é um outro contexto. Mas se eu trabalhar com pessoas, eu vou falar ali o que o projeto proporcionou. Eu preciso que alguém da instituição conte o que aconteceu com a vida dela, o que o projeto proporcionou, qual foi a transformação que aconteceu na sua vida. E aí isso faz a diferença. Se eu chegar ali, dentro do meu relatório, tiver um depoimento de uma pessoa falar, não, eu entrei no projeto, a minha vida era assim, com a minha família, e de repente no projeto que eu fiquei durante 3 anos, eu fiz um curso tal, que o projeto proporcionou, o meu filho começou a fazer o pré-vestibular aqui, passou numa faculdade, eles aqui tiraram toda a organização, ele conseguiu pegar uma bolsa dentro da faculdade. Olha só, o cara começou o projeto que estava tudo do lado avesso, a vida da pessoa, de repente o projeto fez a diferença na vida dela, no contexto de um projeto, projeto que trabalha com mulheres, projeto lá que trabalha com mulheres, trabalha com a mulher, a violência contra a mulher, não é só a mulher, também tem a sua família. Então foi falar com a família, foi entrar com o filho, falou com o agressor, mandou o agressor para não sei aonde, depois o agressor viu que estava errado, descobriram que tinha tudo a ver com o psicológico dele, várias coisas. E aquela coisa, a gente ama, quer voltar para a pessoa, esse tipo de coisa não tem nada a ver com isso, mas é a questão toda que ela voltou para o marido nunca mais bateu nela, o filho dela viu aquilo, achou aquilo muito interessante, que a família já estava estruturada, já estava todo mundo trabalhando, o filho viu que as coisas mudaram, se interessou mais em estudo. Gente, uma história linda, maravilhosa, vai para o meu relatório de atividade. Olha a transformação que esse projeto fez na vida desta mulher durante 3 anos da vida dela. Uma vida de praticamente quase 15 anos de agressão, em 3 anos o projeto mudou completamente. A renda da família, a estrutura da família, essa mulher, aquela coisa de mulher empoderada. Então, aquela coisa, ela sabia que ela era uma pessoa diferente, ela sabia as questões das leis, ela sabia os seus direitos. Olha a diferença. E isso, gente, está dentro de um relatório de atividade. Então, a gente tem que pensar que o relatório, ele é uma forma que vai fazer com que o projeto ele se torne mais fácil da gente captar. Como eu disse, não simplesmente o captar. Exemplo que eu posso dar para vocês, mais uma vez, da importância de um relatório de atividade. Toda vez que a gente vai fazer pode ser um chamamento público, alguma coisa assim, ou um edital, e ele pergunta assim, quero comprovação de que o projeto está apto a fazer esta atividade. Como você vai comprovar que ele está apto a fazer a atividade? Ah, Débora, isso é mole. Eu vou comprovar porque eu já estou há 10 anos fazendo esta atividade. Tá, e daí? Me comprova que desses 10 anos você teve resultados. E um bom motivo, um bom documento de comprovação é um relatório de atividade. Porque o cara vai pegar o relatório, tem ali, na hora ali, ó. Você só pega só a informação que você quer, que tá ali, verdadeira, tá, gente? Pega a informação e vai botar ali, pá. Tá aqui em 2016, 2017, 2018, 2019, nós fizemos isso, com os resultados assim, assado, tá ali. A gente, às vezes, se desespera na hora de fazer alguma coisa. Se desespera. Ai, meu Deus, o cara pediu como eu vou me dar uma comprovação que o projeto faz isso. Ah, eu vou mandar o CNPJ, eu vou mandar o estatuto, eu vou mandar... Isso já é normal. Mas como que vai ter uma comprovação? A comprovação é relatório de atividade. Porque só faz... Se tiver, então, no site é melhor ainda. Porque você manda assim, ó, arquivo,
Tá lá, link. Vai lá no site e vai ver todos os relatórios de atividade dos anos anteriores. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Como eu disse, a gente é um diário de bordo. É onde eu sei o que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz, se melhorou, se não melhorou, se estava bem, se não estava bem. Aquilo que segue um relatório de atividade. É um documento que faz com que a gente cresça dentro do projeto. Algumas pessoas até falaram, mas é muito cansativo fazer um relatório de atividade. Gente, é organização. É cansativo quando você vai fazer tudo no final do ano. Óbvio que é cansativo. Exemplo, sério, gente. Tirar certificações. SEBAS, CEMAS, CMDCA, pedir Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa com Deficiência, tudo pede relatório de atividade. Aí a pessoa vai e entra em desespero. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Me pediram um relatório de atividade do ano passado, eu não sei o que aconteceu, o que a gente vai desenhar, o que a gente vai escrever. Entra em desespero. Eu não sei nem o que eu fiz ontem, eu não sei nem qual foi a atividade que aconteceu. Isso é um problema. Porque aí a pessoa gasta meses, ou às vezes ela não gasta nem meses, ela gasta 1 semana, 2 semanas, vai mandar uma encheção de linguiça lá num documento e falar, eu vou mandar isso mesmo e vamos ser felizes. Só que o problema todo é, você não conhece o seu projeto. Se tu vai encher salsicha, tu não conhece o teu projeto, gente. Porque dentro de um relatório você tem que dizer quem é você. Você tem que falar, cara, nós temos atividade X, Y e Z. E contar um pouquinho de cada atividade. Você pode contar lá um pedacinho e ainda falar assim, olha, aconteceu na atividade tal, nós tivemos isso aqui de resultados, nós tivemos 70 crianças no pré-vestibular, do pré-vestibular de 70 crianças nós tivemos aprovação de 25 crianças, e dessas 25, 15 foi para a escola federal pública, né? E 10 foram para a escola particular. Nossa, Débora, de 70 só passaram 25. Tá muito bom, gente, um número ótimo. Entendeu? Foram os resultados. E o que vai acontecer com a outra galera? Vai tentar de novo, vai ver se vai fazer uma faculdade particular. Não. Mas eles sentiram o gostinho de o que é fazer um pré-vestibular. Isso tudo são resultados do projeto. Descobriram a leitura, descobriram a escrita, descobriram o interesse, não sabia nem, queria fazer pré-vestibular, não sabia nem o que ia fazer da vida. Mas não, ali, aquela orientação da nossa pedagoga, falou, conversou, a gente tinha aula prática, tinha aula para falar o que queria da vida, fez várias coisas, a gente mudou totalmente ali a vertente dessas crianças que achava que ia fazer medicina, depois falou que não ia fazer mais, depois falou que ia ser empreendedor, e o projeto dá resultados. Mas para ele dar resultados, a gente tem que saber o que ele faz, gente. E para isso que serve um relatório de atividade. Ele nos dá um norte. Porque aquela questão, se eu fiz um bom relatório de atividade, eu entendo a instituição, eu consigo entender se ela foi bem planejada, se aconteceu, se foi tudo bem. Por que eu disse? Porque eu acabei de falar, planejado. O meu relatório de atividade tem muito a ver com o meu planejamento. O que eu fiz, por que eu fiz, quando eu fiz, para quem eu fiz, quanto eu captei, por que eu captei. Tá ali. Ele não vai dizer assim, eu captei 10 reais de tal lugar. Não vai. Mas ele vai falar, cara, no relatório interno da instituição vai ter tudo isso. Como eu captei, por quê, quando, onde, esse tipo de coisa toda. Mas o externo, eu posso botar uma coisa mais sucinta, mais direta, que vai para o site. As pessoas têm que saber aquelas coisas mais diretas. A família, por exemplo, eu sempre gosto de falar dessa questão, o interno e o externo. O interno, por exemplo, o interno eu vou falar aqui, exemplo, tá? Qual a diferença dos dois? O interno, eu faço assim, tivemos atividade de roda de conversa. Essa atividade de roda de conversa, houve 176, olha o número, 176 encontros durante esse um ano. E esse um ano, na verdade, foi que a instituição começa a fazer as atividades em fevereiro. Então, de fevereiro a dezembro, tiveram 176 encontros. Desses 176 encontros, são pessoas diferentes. Vamos dizer, cada mês são pessoas diferentes no contexto de, nós atendemos 160 famílias, exemplo, tá? 160 famílias. E cada mês é atendido 160 na roda de conversa. Mas são 16 rodas de conversa por mês. 16. Vamos dizer assim, tá? Não sei nem se os cálculos são perto, mas vamos botar. 16 rodas de conversa. De segunda a quinta, 4 vezes na semana, 16. São pessoas diferentes, porém são a mesma atividade. Então, a gente fez cada mês uma palestra.
Uma única palestra, era o tema da palestra. Vamos dizer que em fevereiro nós falamos sobre doenças sexualmente transmissíveis. O meu doador, ele não quer saber que em janeiro eu fiz doença sexualmente transmissível, na terça eu falei sobre o câncer de mama, na quarta reunião do mês de abril nós falamos sobre câncer de próstata. O cara não quer saber disso. O cara quer saber que nós tivemos 176 atendimentos de roda de conversa, onde essa interação, onde essa roda de conversa proporcionou assuntos direcionados a doenças sexualmente transmissíveis, à saúde e bem-estar, à cidadania, à educação e cultura, tudo dentro desses 176 encontros. É isso que o meu patrocinador, é isso que o meu doador quer saber. 176 encontros em 11 meses, nem 11 meses, durante um ano, que ele também não vai querer saber se vai ser de janeiro a dezembro, se for de fevereiro, ele não vai querer saber. Mas eu vou só botar, gente, durante o ano tiveram 176 atendimentos, onde foram falados sobre assuntos de cidadania, educação, cultura, saúde e lazer. Isso é para o meu relatório de atividades externo. Meu relatório de atividade interno vai ter esse mesmo contexto. Tivemos 176, cada mês nós tivemos 16 palestras, no mês de fevereiro foi doenças sexualmente transmissíveis, no mês de fevereiro foi não sei o que lá, no mês de março foi não sei o que lá, a gente vai fazer isso no relatório interno. Mas eu tenho que saber, por quê? Porque no ano que vem, eu já sei que houve essas reuniões, eu já sei que tivemos 7 pessoas diferentes como palestrantes. Eu já sei que essas 7 pessoas diferentes, eu já está no meu relatório, eu posso entrar em contato com elas no ano que vem, no ano seguinte, e perguntar se elas podem fazer palestras desse tipo. Ou, de repente, eu não quero nem fazer essas palestras, eu vou fazer outras, porque eu vou ficar repetindo direto as mesmas palestras. Que chato, né, gente? Então, assim, é uma orientação que eu tenho do que eu posso fazer no ano seguinte. É uma orientação que eu tenho de saber, caramba, esse ano de 2020, nós gastamos na instituição, nós gastamos realmente, sei lá, 100 mil reais. Poxa, mas 100 mil reais, nós tivemos 100 mil reais de gasto e tivemos resultados com as nossas famílias muito menor. Poucas crianças passaram no pré-vestibular. A gente teve menos famílias, por quê? Aí a gente vai pensar, a gente teve mais recursos, mas teve menos família, nós tivemos menos resultados. A gente vai pensar o que a gente fez, porque a gente vai se avaliar para a gente pensar no nosso planejamento do ano seguinte, porque a gente vai falar, poxa, porque aumentou os produtos, porque não teve aula, porque não sei o que lá, e a gente vai se organizar, porque o objetivo é cada vez mais o trabalho melhorar a sua qualidade. É a gente fazer uma transformação utilizando talvez menos recursos, porque às vezes a gente gasta recurso pra caramba e não dá resultado nenhum, só gastou, jogou dinheiro fora. Então, isso é importante. Um relatório de atividade tem que mostrar para os meus doadores o quanto o projeto faz. O quanto ele gasta também, porque ele precisa saber os meus gastos. Mas ele também precisa saber o porquê que eu faço isso. Então, é importante a gente entender esse tipo de coisa. Então, é muito, muito importante. Se você tem um relatório de atividade dentro do projeto, ele vai te proporcionar você achar as informações mais rápido, você direcionar isso para os seus doadores, se você tiver um site, se ele quiser essa informação, ele vai lá e entra no seu site, e ele vai ver lá um relatório de atividade, que normalmente ele abre seu leque. A gente tem um relatório de atividade e tem o balanço patrimonial, acaba sendo coisa diferente, mas assim mesmo a pessoa que entende, ela vai dar uma olhada aí, por que não bateu o balanço com o que ela deixou ali no relatório? Alguma coisa também esquisita. Então a gente também tem que pensar nisso. Tudo tem que bater, gente. Não dá para falar, no relatório eu gastei em 100 mil. E na contabilidade, no balanço patrimonial da instituição, eu gastei 95.700. Caraca, cadê o resto do dinheiro? Tá faltando aí 4.300, tem uma coisa errada. Entendeu isso da coisa? Então é importante todas as informações baterem. Não só no contexto de você estar apresentando aquele documento, mas até mesmo pela organização do projeto. Porque se eu dou informações erradas, informações que não batem, isso prejudica a minha transparência, prejudica a credibilidade do projeto. Então é importante a gente pensar nesse tipo de coisa, ok? Vamos lá, gente, continuar aqui o nosso contexto, a nossa conversa aqui sobre relatório. Deixa eu sentar aqui e me ajeitar, né, gente? Eu até trouxe aqui alguns contextos para você.
Então, assim, como eu faço para fazer um relatório de atividade? Claro, porque tem que ter, um contexto, né? Porque, assim, a gente já sabe o que faz, como faz, por que faz, e agora a gente vai fazer um relatório para a gente fazer fechar, né? Bem feitinho, né? Esse relatório da gente aqui. Então, como eu faço o meu relatório? Gente, o relatório é um passo a passo. Mas ele é importante que a gente não faça no final do ano, não faça na hora que a gente precise. A gente tem que ter o processo dele ser feito aos pouquinhos. E claro, ele é feito em grupo, tá, gente? Ele é feito em equipe. Porque você tem que pensar que a gente tem que fazer o relatório interno, que tem que ter todas as informações da instituição, e depois a gente faz o relatório externo, que vai para o nosso site, que vai ter as informações mais sucintas. Então, por exemplo, a gente começou o nosso relatório, tá? Começamos o ano aí, janeiro, que é um ano bem calminho pra gente, que o pessoal fala, não, janeiro não faz nada. Então, por isso, já vou deixar o recado aqui pra vocês, hein? Por isso que janeiro a gente vai começar, ó, pesado. Primeira semana de janeiro já vai ter coisa nova aí pra vocês. Então, se prepara que janeiro é uma super capacitação aí pra vocês, de muito conteúdo pra vocês se preparar, porque eu não gosto desse negócio de férias em janeiro, não. Se o negócio não tá bom, a gente tem que mudar o nosso jeito de ser. Então, por isso que eu vou mandar pesado em janeiro aí, muito conteúdo para vocês. Então, se liga que em janeiro a gente vai começar pesado, a gente vai começar a informar vocês aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Nosso foco, como eu disse aqui, é ensinar vocês a captar. E ensinar a captar não significa só ter dinheiro, é captar recurso para fazer o trabalho com qualidade. Mas, para fazer esse trabalho com qualidade, a gente tem que saber primeiro fazer o nosso trabalho. Então, aí, aquele primeiro contexto. Começou o ano, tá, gente? Começou o ano. Como eu vou fazer esse ano? Sentou com a sua equipe antes ou depois, vocês já fizeram o planejamento de vocês, tá? Já tá feito o planejamento. Aí a gente começa a tirar os pontos. Equipe de marketing, financeiro, a galera do atendimento. O que é esse atendimento, Débora? A gente tem oficina de teatro, a gente tem oficina de balé, a gente tem lá oficina de leitura escrita, a gente tem oficina de papo cabeça com os adolescentes. A gente tem as atividades da instituição, ok? Aí a gente tem a nossa captação de recursos, a gente tem a parte toda da gestão que a gente vai falar das certificações que tem que ser feita, a gente tem os prêmios que a gente pode querer ter aí na instituição, prêmio Boa Instituição, prêmio, ONG Transparente, prêmio não sei das quantas, a gente tem vários prêmios. E eu também quero ter esses prêmios, porque prêmio dá mais credibilidade, dá mais força para a gente captar recurso. Então, por quê? Porque se tem um órgão que dá ali, afirmando que eu sou uma boa instituição, fica mais fácil também da gente captar recurso. Se liga. Então, eu já planejei isso tudo ali na minha cabecinha. Aí eu faço o quê? Eu vou começar a falar com a galera, a gente tem que já saber o que a gente vai fazer, se organizar, tá bom? Tudo bem, Débora, ok. Janeiro a gente fecha no final do mês. Poxa, o que aconteceu? Janeiro a gente atendeu tantas famílias, entregamos tantas cestas básicas, fizemos blá, 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 blá. Cada um fala como foi a sua atividade, fizemos as inscrições, blá, blá. Tá ok, janeiro a gente fez só o básico da instituição. Fevereiro começou. Aí fevereiro começou as atividades, que não sei o que lá, já fizemos uma captação de recursos, já tem certificação para fazer, aí a gente já se inscreveu, blá, 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 blá. E a gente vai se organizando aos pouquinhos, para a gente não ficar no final do ano fazendo tudo. Cada mês a gente vai fechando um bolinho. Chegou finalzinho do ano, porque o relatório normalmente ele sai no ano seguinte, porque a gente tem que fechar dezembro. Chegou no final do ano, a gente vai juntar as pecinhas. Olha, aqui tem a galera do marketing. O que o marketing fez durante um ano? A gente divulgou nas redes, entramos no Facebook, a gente agora está no Instagram, porque não tinha nada disso. Agora a gente já tem no Instagram, já tem Facebook, a gente fez um site novo, e aí a gente vai botar, o pessoal do marketing fez um site, já tem um site com fotos, o pessoal no marketing ainda, a gente tem o Instagram tem tantos seguidores, hashtag tal coisa, tivemos tantas postagens, tantas publicações, você vai dar um relatório do marketing, pode ser uma folha, mas é um relatório para as pessoas entenderem o que vocês fizeram em relação ao marketing. Outro ponto que vocês podem colocar é em relação à propaganda, em relação à comunicação de vocês. O que é essa comunicação? O projeto participou de um prêmio da instituição, ela não ganhou o prêmio, mas a presidente foi palestrar numa empresa para falar da importância do trabalho da instituição. Então, a gente marca isso.
a presidente, o projeto tal, com a presidente, fulana de tal, representante do projeto, foi fazer uma palestra na empresa tal sobre responsabilidade, não sei. Isso é uma coisa da nossa comunicação, significa que o nosso trabalho tem valor. Porque se uma empresa chamou a instituição, por exemplo, o projeto trabalha com violência doméstica, essa presidente foi lá falar dentro de um espaço de uma empresa em relação a essa questão da violência doméstica, que não é só agressão. Sabe que a violência doméstica ela também pode ser aquela coisa mais oculta. Você não tem que trabalhar, sua roupa é feia, você é gorda, tem essas questões. E às vezes a gente não nota. Aí a presidente foi lá falar sobre isso naquela empresa. Então isso é importante, vai para o nosso marketing, vai para a nossa comunicação, a importância do projeto, a gente é uma referência. A gente apareceu numa reportagem do jornal. Tudo isso tem a ver com a nossa comunicação, e isso é importante porque o projeto tentou se divulgar e a gente apareceu em algumas mídias, apareceu em algumas empresas, fez tal coisa. Isso é importante a gente colocar no nosso relatório, porque as pessoas que estão ali, que vão ver o nosso relatório, vão falar, caramba, eu nem imaginava que eles iam fazer palestras em empresas, eu nem imaginava que eles iam fazer palestra em escola. É importante, então, o trabalho que eles estão fazendo, porque eles estão sendo uma referência. Eles estão informando para outras pessoas e não para dentro do projeto. E isso que é importante. Se o nosso doador, se a pessoa que acha legal a nossa causa, a pessoa que acredita no que a gente faz, se ela não sabe o que a gente faz, é difícil ela doar. É difícil ela dar credibilidade. É difícil ela promover, divulgar, dar visibilidade, mesmo que não seja recurso nenhum. Mas se ela acredita, ela vai divulgar, ela vai publicar, ela vai, vamos dizer aí, compartilhar, porque ela acredita naquilo. E isso, gente, está ali no nosso relatório de atividade. Se dentro do nosso relatório, a gente está ali conversando todo mês, de 6 em 6 meses, a gente faz uma avaliação. Olha a importância, a gente faz uma avaliação com as famílias. A assistente social, o trabalho dela. E nessas avaliações, escutou uma história legal, a mudança da vida de uma família. Que eu acabei de falar para vocês, essa mulher que sofre violência, que foi no projeto, a assistente social, a psicóloga fizeram um trabalho legal, como todo mundo, mas ela teve um destaque ali no projeto de mudança da vida dela. Cara, isso vai para o nosso relatório, porque isso comprova que é aquela questão, cada um no seu tempo, gente. Vai ter mulheres que vão ser rápidas e vão ter outras que não vão ser tão rápidas. Vai ter gente que vai fazer tudo em 1 ano, porque precisava daquele estalo. Mas vai ter gente que vai ter um pouco mais devagar e vai fazer em 3, 4 anos. Mas o negócio é, a gente está incentivando da mesma forma. E o projeto mostrou que ele está fazendo diferença com esse depoimento, com a transformação de uma obra numa casa, com aquela questão de que só porque a casa está toda caindo, pobre, suja, que não sei o que lá, não. A pessoa é toda limpinha, direitinho, mas ela não dá tanto valor porque ela tá triste, ela tá magoada, ela não tá se sentindo desmerecida. O projeto foi lá, viu que a criança precisava de melhorar a casa, porque estava prejudicando a saúde da criança, estava prejudicando a vida, colocando em risco a vida daquela criança. O projeto foi lá e transformou aquela casa. Nossa Senhora, a transformação não foi só na casa, não, foi na vida de todo mundo. A menina comprou móveis, pintou a casa, botou cortina, tem flor. Ela se sentiu merecida naquela obra. Mudamos a vida de uma pessoa por causa de uma obra, que era para melhorar a vida de uma criança, mudamos a vida da família inteira. Isso é importante e isso tem que ir no nosso relatório. Porque, mais uma vez, a pessoa entende, fala, caraca, que doideira, e eu faço obra na minha casa e acho que é tudo tão normal. Entendeu? Aí a pessoa vê que, cara, é normal para ela, mas para aquelas pessoas é uma coisa diferente que muda vidas. Isso é importante no nosso relatório. Então, gente, a gente tem que pensar no nosso relatório. Então, isso tudo pode ser feito mensalmente. E no final do ano, lá, a gente junta tudo, comecinho do ano, junta tudo e manda para o nosso site. Entendeu? A gente junta tudo, fala tudo da gente, monta tudo bonitão. Depois a gente faz um resumo com as coisas mais interessantes e coloca no site da instituição. Ok? Mas como que eu vou colocar no site da instituição? Não é simplesmente chegar lá e colocar não, tá, gente? A gente tem um passo a passo. Então, vamos para o nosso passo a passo. Como que tem que ser essa apresentação? Primeira coisa, gente, uma capa. Nada sem capa. Tem que ter uma capa. E uma capa que represente a instituição. Vamos falar sobre violência doméstica. Aí aparece lá o parque. O que teve o parque? Débora, mas as flores representam... Não, nada de significado de flores, nada disso. Violência doméstica, ok. Você quer fazer o quê? Empoderamento feminino, você quer mudar a vida de pessoas. Então, sei lá, bota o rosto de uma mulher...
Bota uma mulher ali na frente, uma beneficiária do projeto, ou várias mulheres do projeto que mudaram suas vidas, ou uma foto do projeto, assim, de uma atividade de geração de renda, uma mão, alguma coisa que represente essa transformação, e dessa transformação represente os beneficiários do projeto. Isso é importantíssimo. Então, uma capa que represente mesmo a instituição. Segunda folha aí do nosso relatório, a gente tem que falar da instituição. O que se fala da instituição? Quem está ali? A gente esquece muito isso. E quem é que está ali? A nossa equipe técnica. A gente tem que falar sobre os nossos funcionários, que são responsáveis ali da instituição, ok? A gente tem que falar da galera que responde pela instituição. E quem é essa galera? Nossa diretoria e os nossos conselhos. Então, a gente tem que botar o nome dessas pessoas ali na segunda página. Nosso conselho, nossa direção. E aí a gente pode botar do ladinho assim, nossa equipe técnica, nossos funcionários. Também responde pela instituição. Ah, Débora, mas e os voluntários? Eu não vou botar sim, a gente bota os voluntários normalmente no final ali, que a gente fecha com a galera que segura o projeto, que são voluntários e são os patrocinadores, tá? Mas vamos voltar aqui. Aí a gente mandou a primeira folha, uma capa, a segunda folha a gente manda a galera ali, o nome das pessoas que estão ali fazendo o projeto acontecer, que ganham. Nem todo mundo ganha, tá? Mas tem a equipe técnica, que é a galera que é funcionária, e tem o pessoal ali, que é a questão dos responsáveis legais realmente. Presidente, vice-presidente, coordenador financeiro, o pessoal do conselho administrativo, do conselho fiscal, do conselho consultivo, que também responde pela instituição. Cada um desses conselhos tem uma obrigação, tem uma responsabilidade perante a sociedade. Nunca se esqueça disso. O conselho não é só dentro da instituição, porque a instituição, gente, ela é praticamente pública. A gente esquece muito disso, ela é pública, ela não é um órgão, ela é tipo aquela questão, o governo tem que dar respostas para a gente, porque é o nosso dinheiro que ele está trabalhando. É a mesma coisa, uma instituição tem que dar satisfação porque ela trabalha com o dinheiro da gente. No momento que eu, Débora, estou dando dinheiro para uma instituição, ela tem que me prestar conta daquele dinheiro que ela está usando. É a mesma coisa. Então, aquelas pessoas ali que estão no conselho fiscal, no conselho administrativo, na diretoria, elas têm que responder pelo dinheiro que eu estou dando para proporcionar aquelas atividades. Porque elas estão dizendo que elas vão tomar conta do meu dinheiro para fazer essa transformação. Porque isso é verdade, gente, o dinheiro não deixa de... Ele deixa de ser meu, porque eu dei. Mas aquela questão é, eu dei para uma causa, para um propósito. Se ele não for utilizado do jeito que a instituição disse que ela iria fazer, já está errado. Então, aquelas pessoas que estão ali respondem pelo dinheiro que eu entreguei. Por isso que é importante a gente fazer um relatório de atividade, porque ali comprova que aquele recurso que foi entregue, ou recurso físico, ou recurso de produtos, serviços, ou recurso financeiro, está sendo utilizado para as atividades da instituição, para que a instituição alcance seus objetivos. Então, é muito importante a gente pensar nisso, tá? Terceira página aqui, tá, gente? Terceira página aí do nosso relatório é o nosso... Ih, gente, esqueci. Sumáriozinho lá. Aí vai falar folha tal, sumáriozinho. Depois do sumário, a gente vem com a palavra da presidente. É isso mesmo. Por isso que eu falo, é muito importante o nosso presidente falar. Não é ele vai estar lá, mas vai ter uma cartinha, vai ter umas palavras, ele falando da importância do projeto, o que aconteceu, ele vai dar lá um resuminho, ele vai falar uma coisa importante sobre o projeto. Outra folha, logo a folha em seguinte, a gente vai falar sobre a história da instituição, um resumo básico sobre a instituição, o que aconteceu ali durante o ano, aquele resumo, por que a instituição fez isso, por que, como, onde. Depois, se der espaço ali naquele contexto, a gente vai colocar um espaçozinho para falar nossa missão, nossa visão e nossos valores. Porque é muito importante isso, porque as pessoas têm que entender que está tudo conectado. Qual é a minha missão, ok? Minha visão, aonde eu quero chegar e quais são os meus valores. É transparência? Então, tem que ter um relatório de atividade. É responsabilidade? Então, tem que ter responsabilidade de todos os campos. Como o doador, a responsabilidade social, a responsabilidade com a natureza, tudo que tem a ver com responsabilidade, ok? Se eu estou falando de ética, ética num todo. E aquela questão, se eu estou falando de valores de uma instituição, esses valores é da instituição e de quem está na instituição e de quem doa praticamente para a instituição. Isso tudo está conectado. Nunca se esqueça disso.
Depois, na outra paginazinha lá, a gente começa a falar sobre a instituição. Um resumo das atividades, o que é atividade X, qual foi o resultado dessa atividade. Depois a gente bota um depoimento no meio desse decorrer aí, tipo, leitura escrita, por exemplo, ou pré-vestibular, a gente fala sobre pré-vestibular, quantas pessoas tiveram, quantas crianças foram atendidas, quantas crianças passaram, e de repente um depoimento ali curto de um jovem que passou na faculdade da ESA. A gente achava que ele ia fazer um pré-vestibular, não, ele queria passar na faculdade, na prova da ESA, e passou. Aí a gente fala, fulaninho de tal, que morava na comunidade X, passou na prova da ESA, hoje ele é sargento, que não sei o que, Puf, a gente conta a história de que fez a diferença o projeto na vida desse jovem. Depois a gente vai falando, contando um pouquinho de cada coisa ali na instituição, e a gente finaliza essa questão dizendo o impacto que a gente fez. A gente está dizendo que impacto é muito além de projeto, tá, gente? A gente tem os nossos resultados e a gente tem um impacto que é além, ok? E nesse finalizando ali, a gente dá os resultados concretos ali, quanto a gente atendeu, quem é a comunidade, esse tipo de coisa. A gente fala os nossos gastos financeiros, quanto entrou e quanto saiu da instituição. E para finalizar, a gente vai agradecer e a gente vai falar que são essas pessoas que fazem toda a diferença. Os nossos voluntários, uma foto, que eu acho muito legal botar foto dos voluntários. Depois a gente bota as logos dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, logo, porque a gente tem que divulgar essas pessoas, porque elas estão colaborando para o desenvolvimento do projeto. E a última paginazinha, a gente bota os links das nossas redes. Porque é muito importante que se for um relatório, se quem souber fazer esse relatório, puder a pessoa vai... eu não vou conseguir falar o verbo. A gente vai poder clicar ali naquele link e falar, redes sociais. Clicou, eu posso me inscrever nas redes sociais da instituição, na rede social, mandar um e-mail, esse tipo de coisa. E também é bem legal, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, a gente manda, mas a gente também, um pouquinho ali, a gente também faz um pedidozinho. Aí no final a gente fala, se você quiser ser voluntário, se você quer ser doador mensal, se você quiser ser doador esporádico, se você quer doar... A gente também faz aquela finalização de pedir. Porque é aquela coisa... as pessoas não doam se você não pedir. Então a gente faz outra questão de tudo bem trabalhado, mas a gente também pede ali no final. Depois a gente dá aquela bombardeio de muita informação, de falar como a gente é transparente. No final a gente pode fazer aquele pedido. Se você quiser fazer parte da nossa equipe aqui de doadores, quiser fazer parte da transformação, seja um voluntário, seja um doador, uma coisa bem sucinta, bem leve, bem delicada, que não seja tão mas uma coisa bem delicada que também ela pode clicar ali. Fechou o nosso relatório de atividade. Olha quantas informações que elas podem ser utilizadas em todo o momento. Então, gente, como eu disse, um relatório de atividade anual da instituição, ele vai servir para você colocar o seu relatório ali legal nas redes sociais, no seu site, você vai utilizar para fazer as certificações, você na hora de captar recursos, você pode apresentar esse relatório, ou até mesmo você nem precisa apresentar o relatório, você pode pegar as informações desse relatório e fazer o seu pitch. Entendeu como é importante a gente ter um relatório onde ele vai falar o que a instituição fez durante todo o ano? Isso é importante. E aquela coisa, faz diferença? Faz. Faz toda a diferença porque isso é organização da instituição. E a gente acha que não faz tanta diferença. Faz. Porque o tempo todo a gente precisa das informações da instituição. E às vezes a gente não tem e a gente perde as oportunidades. E claro, nem todas as oportunidades são boas, mas a gente acaba perdendo pela falta de informação que a gente não tem. Ok? Gente, gratidão. É isso aí que a gente queria falar com vocês. Tchau, tchau, gente.